Olá, estamos começando mais um programa Pela Bíblia, perguntas e respostas. Eu sou o Mauro Maier e estou feliz de estar aqui com vocês e também na companhia do nosso amigo, o professor Edson Reis. Como vai, professor? Graça e paz de Jesus. Graça e paz, Mauro. Um bom dia a todos os ouvintes. E aí, o que é que nos reserva hoje? Qual é a pergunta bíblica que está nos esperando? A pergunta de hoje, professor, é esta: o jejum é bíblico? E qual o objetivo do jejum? Quem nos pergunta é o nosso irmão Mário, de Valinhos. E aí então, nosso professor, o que a Bíblia nos fala? Vamos lá, professor, é pela Bíblia. Vamos lá, Mauro. Hoje na igreja evangélica é comum as pessoas falarem em jejum. Inclusive, alguns líderes até dizem: olha, eu vou jejuar pela sua causa, que é uma causa impossível, né? Algumas pessoas têm usado o jejum até como uma espécie de moeda de troca. Bom, esse não é o propósito do jejum. O jejum, ele é bíblico. Alguns cristãos acreditam que o jejum ele fazia parte apenas do judaísmo, mas não. O jejum também ele é citado por Jesus no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre oração, fala sobre esmola e fala sobre o jejum. Inclusive, nós podemos considerar aqui na Bíblia, Mateus, o capítulo 6, onde Jesus ele vai dar as orientações corretas para que a pessoa não se engane em relação ao jejum. Pela Bíblia, nós aprendemos que o jejum ele pode sim ser uma prática cristã, desde que não seja feito como tem sido feito por algumas pessoas, talvez até como uma moeda de troca ou como algo meritório. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Perceba então que Jesus ele dá o ensinamento. Perceba então que Jesus ele dá o ensinamento correto. Note, a pessoa que faz um jejum, ela não tem que ficar triste, sair dizendo para todo mundo: mas eu não almocei, eu estou em jejum. Não. A pessoa precisa se conscientizar que aquilo é entre ela e Deus apenas. Não pode haver algo como uma recompensa meritória. Jesus diz: o teu Pai te dará a tua recompensa. Isso quer dizer que a sua situação está aprovada por Deus. Por que o jejum? Talvez alguns textos bíblicos nos ajudarão e eu gostaria que você, leitor, tomasse nota de cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 23, está escrito: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Note que o jejum, ele trabalha junto com a oração. O jejum é uma preparação para a oração. Quando eles foram tomar uma decisão importante, eles oraram e jejuaram. Porque quando você faz o jejum te coloca em uma direção mais correta na sua oração. O jejum faz com que você esteja mortificando o seu corpo, assim você consegue ficar muito mais ligado a Deus no espírito. Então, jejum sem oração é apenas passar fome. Esdras capítulo 8, versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras faz referência aqui à sua viagem, né? Veja, algo importante que eles estavam para resolver. Esdras busca junto com o povo um jejum e oração. Veja, jejuamos e suplicamos, né? Daniel capítulo 9, versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. Note que o jejum, ele sempre está ligado com a oração. Essa ideia que hoje está sendo colocada, de que a pessoa ela vai jejuar
as causas impossíveis de outros, na realidade não é uma ideia bíblica. O jejum é algo muito pessoal. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. O apóstolo Paulo, pelo seu ministério, ele jejuava. Mas note que todos os momentos que nós estamos falando de Bíblia em jejum, nós estamos falando de oração. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 nos dá o maior exemplo, que é Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Percebemos então que o jejum ele está completamente ligado à oração, ele está ligado a decisões que nós buscamos uma orientação de Deus. Então é correto. O jejum ele também está ligado à tristeza que nós sentimos na alma, muitas vezes devido aos nossos pecados. Queremos então buscar um conserto com Deus, orar mais diretamente a Deus, um coração contrito, um coração quebrantado. O jejum traz tudo isso. O que o jejum não traz é nenhum tipo de mérito para o cristão, porque nós não somos salvos ou movemos Deus por causa do nosso jejum. Na grande realidade, o jejum move a nós mesmos. Portanto, quando você ouve alguém colocar o jejum em uma ótica diferente desta que a Bíblia nos apresenta, de contrição, de oração, de perdão de pecados, de momentos difíceis que você precisa da orientação de Deus, saiba que essa pessoa ou esse grupo não está caminhando pela Bíblia. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Mauro. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, professor, é isso aí. E assim nós chegamos ao final de mais um programa pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Até o nosso próximo programa. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.